Você quer ter mais intimidade com Deus? Eu vou te explicar alguns conceitos interessantes. Jesus tinha muitos níveis de discípulos. Eu vou do mais longe para o mais próximo, tá? Nicodemos ali, que era um doutor da lei, foi conversar com Jesus porque gostava dele, dos ensinos dele, mas foi de noite em um lugar escondido para que ninguém visse. A Bíblia também diz sobre um certo discípulo que não era discípulo, mas gostava de ouvir, e ele andava de longe também para ouvir Jesus de longe. Tinha também a multidão, que o próprio Jesus disse: esse povo anda comigo só porque eu multipliquei pão e peixe, só para comer. Sabe, a esses, Jesus não revela segredos. A Nicodemos, Jesus falou sobre nascer de novo, ele não entendeu nada. Falou: peraí, tem que voltar para o ventre da minha mãe? Para a multidão, Jesus falou: peraí que eu vou fazer esse povo sumir daqui. Ele falou: quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte no reino. O povo não entendeu nada. Jesus estava falando sobre a ceia, né? Ninguém entendeu nada e a multidão começou a ir embora. Olha a diferença aqui. Aí Pedro falou: Senhor, você não está vendo que as suas palavras são duras e o povo está indo embora? Aí Jesus falou: Pedro, pega as tuas coisas e vai tu com eles. Pedro falou: Senhor, para onde irei eu se só tu tens palavra de vida eterna? Então, Jesus vai criando muitas vezes situações para definir quem é quem. Então, no meio desse povo, teve certa vez que ele separou 70 e os enviou de 2 em 2. Mas desses 70, ele acabou separando 12. Dos que lhe eram mais próximos. Os 12 lhe perguntavam muitas coisas, né? E a esses 12, ele revelava o significado das parábolas e de muitas coisas. Agora é o seguinte, dentro desses 12 tinha um que era traidor, que era Judas, que na ceia, ó, presta atenção, na ceia Jesus deu uma chance a Judas. Jesus falou assim: entre vós há um de vocês vai me trair. Ali era para Judas se arrepender. Ele ficou olhando para Jesus assim. Jesus falou assim: o que você tem de fazer, faze-o rápido. Ele se levantou e foi trair. Como assim, gente? Desses tinha Pedro, que era o mais impetuoso, falou: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus falou: ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar. Ele devia vigiar nisso e acabou negando. Mas desses 12 aí, tinha os 3 mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Esses eram os mais íntimos, do qual João era o mais íntimo. Por que João era o mais íntimo? João, durante a ceia, se deitava no peito de Jesus. Tamanho carinho e amor. O próprio João se sentia muito amado. Na carta de João ele sempre fala: o discípulo mais amado foi o que fez isso. O mais amado. Então João não só se sentia o mais amado, como ele também amava. Isso é uma característica de poucas pessoas. Poucas pessoas. Pessoas que realmente amam a Deus. A Bíblia diz pra gente amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, né? Pouca gente consegue fazer isso. Isso é uma decisão, gente. Ah, mas eu passo por luta, Deus me prova e não sei o quê. Todo mundo passa por luta, até quem não é crente. O mais amado, ele tem mais intimidade. O mais amado recebe mais revelações. Quando Jesus foi preso, Pedro ali negou Jesus, né, com medo de ser preso também. Todos os outros apóstolos, presta atenção, todos os apóstolos fugiram quando Jesus foi preso, exceto Pedro e João. Os dois foram caminhando juntos. Uma mulher reconheceu Pedro e falou: você anda com ele. Pedro já ficou temeroso de ser preso. Não, você deve estar doida, não sou eu não, nem conheço esse homem. João foi o único, né? Pedro depois disso aí, vazou. João foi o único que ficou ali. Quando Jesus carregava a cruz, estava João caminhando do lado. Quando Jesus foi levantado na cruz, estava João ao pé da cruz. Exatamente por isso que João não abandonou Jesus. João foi o único apóstolo. Tem um livro de John Fox chamado Os Mártires, né, que narra ali como os apóstolos foram mortos. João foi o único que ninguém conseguiu matar. Ele foi jogado em um tacho de óleo fervente, a história conta. E ele nadou e saiu do outro lado e perguntou para o imperador romano: já posso sair?
ninguém conseguia matá-lo, aí ele foi levado para a ilha de Patmos e ficou preso lá. E lá ele teve muitas das suas visões do Apocalipse, mas João ficou com Jesus até a sua morte. E foi para João que Jesus falou assim: olha, homem, agora esta é tua mãe, mulher, este é o teu filho. Para que um cuidasse do outro, né, já que José tinha morrido e os irmãos de Jesus já não eram muito bons, né, exceto Tiago. Jesus falou para João tomar conta dela. E quando Jesus ressuscitou, falou para João que João ficaria vivo até que Jesus voltasse, ou seja, até que João tivesse as visões que ele haveria de ter. Então, João morreu muito velho. Se não me falha a memória, ele tinha mais de 100 anos quando ele morreu, né? A questão é, olha só, quando Deus foi falar com Abraão, o que Abraão falou para Deus? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus falou para Abraão: eu sou o seu galardão. Deus estava dizendo para ele que Abraão já era considerado como um amigo de Deus, mas Deus queria oferecer mais. E aí, Abraão responde assim: gente, está tendo uma festa de São João na rua lá de baixo, bem longe daqui, mas o som está tão alto, não sei se vocês estão ouvindo aqui, né? Olha o versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus falou para ele: eu sou o seu galardão. E ele perguntou para o Senhor: o que me has de dar? Adão estava vendo a recompensa. Ele não tinha filho, né? Ele queria um filho. Mas Deus ofereceu para ele o próprio Deus. E ele queria alguma coisa física. Ele perdeu a oportunidade. Olha o que Deus falou para os levitas. Deus falando para os levitas: ó, por isso Levi, né, e todos os levitas e os sacerdotes não têm parte nem herança com seus irmãos. Eles, quando chegaram na terra de Canaã, Deus dividiu a terra só para as 11 tribos. A tribo de Levi não recebeu nada, tá? O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E se você pegar muitos outros textos, como em Levítico, né, o próprio Deus fala aos levitas, né, isso Moisés falando, que eu sou a sua porção, eu sou a sua recompensa, eu sou a sua herança, eu sou o seu galardão. Então, os sacerdotes não receberam terra, a porção deles era de entrar no templo, ver a glória de Deus, ver a presença de Deus. Então, na sua vida com Deus, você precisa entender que se você quer mais comunhão, o seu galardão, a sua alegria, a sua recompensa tem que ser o Senhor. São poucas pessoas que compreendem isso, poucas pessoas são chamadas para entender esse tipo de coisas. Poucas pessoas dobram o joelho não para buscar uma situação, mas para buscar a presença de Deus, para ter comunhão com Deus. Poucas pessoas compreendem isso. Davi, quando ele caiu lá e adulterou com Betseba, no livro de Salmos, ele diz assim: Senhor, Deus disse a ele que ele ia perder todo o seu reino. E ele falou: Senhor, só não retires de mim o teu espírito. O resto o Senhor pode retirar tudo, mas não me deixa sem o seu espírito, sem sentir a sua presença. Então, quando você entende que Deus é o seu galardão, a sua comunhão com Deus começa a mudar. A Bíblia diz que Deus, quando olha para a terra, ele diz assim: eis que o Senhor busca os fiéis da terra. Quando ele achou a Davi, ele disse: eu encontrei a Davi, o meu servo. O Senhor amava a Davi. Lá em Provérbios diz assim: eu amo os que me amam. Então, você quer ter um relacionamento mais íntimo? Você quer sentir o amor, o cuidado de Deus na sua vida? Você precisa entender aquilo que Abraão não entendeu. O Senhor tem que ser o seu grandíssimo galardão. O Senhor. Você não tem que buscar a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. Isso aqui é para poucas pessoas, tá bom? Fica na paz.